Shalom, graça e paz. Quero deixar aos amados irmãos começar um audiobook do livro Curai Enfermos, Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Este livro irá edificar a sua fé e lhe mostrar dentro da Palavra de Deus que é da vontade de Deus que você seja curado, sarado, liberto em todas as áreas de sua vida. Capítulo de número 1. Quantas pessoas Deus quer curar? Eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. Êxodo 23, 25, verso 26. Porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. O propósito desta mensagem é inteirá-lo do que a Bíblia ensina. Se você está doente, Deus quer curá-lo. Antes de ficar plenamente convencido de que o Senhor quer que você tenha boa saúde, haverá uma dúvida em sua mente sobre sua cura. Com essa incerteza, não haverá fé perfeita, e a menos que você exerça fé, sem duvidar e sem vacilar, jamais será curado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, verso 6, 7. Quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las e de que não é vontade dele que estejam doentes, quase sempre são curadas ao receberem oração, ou mesmo antes. O conhecimento disso é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Deus é honesto ou não? Há uma mulher perplexa acerca da fé, que me disse: parece-me impossível ter fé para ser curada. Respondi: a senhora tem certeza de que Deus quer cumprir sua promessa em relação à irmã? Oh, sim, afirmou. Isto é fé. Assegurei-lhe então, acrescentei: não é simples. Naquele momento ela foi curada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Nem uma só palavra cai de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo, para sempre, ó Senhor. A tua palavra permanece no céu. Salmos 119, versículo 89. Eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, versículo 12. O verbo velar significa zelar, cuidar, proteger, em seu infinito poder. Deus está atento à sua palavra, com zelo, vigilante para cumpri-la. Creia nisso.
não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Não duvide de Deus. Se você precisar duvidar de alguma coisa, duvide de suas próprias dúvidas, porque são elas que não merecem confiança, mas jamais de Deus e de sua palavra. Há alguma razão por que você não deveria ter fé em Deus? Ele já quebrou algumas de suas promessas. Desafio qualquer infiel ou descrente a apontar uma única promessa que o Senhor tenha feito e deixado de cumprir. Satanás é mentiroso. Jesus disse isso. Posso abrir a Bíblia e mostrar-lhe como durante 6.000 anos Satanás mentiu aos homens, dizendo-lhes que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo nega a Escritura e promete tudo aos homens, mas não cumpre nenhuma das promessas que faz. Todos eles foram libertos. Salmo 105:37 está escrito que Deus fez sair o seu povo e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis, ninguém fraco, ninguém debilitado. Transforme isso em uma verdade sólida que você conhece, tanto quanto a soma de 2 e 2. A cura é para você. Todos podem ser curados. É a vontade de Deus que cada pessoa seja forte e tenha boa saúde, se cumprir as condições dele e crer em sua palavra. Se houver um justificado, talvez em seu caso, então somos obrigados a admitir que haja uma vez em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. Se o Senhor quer curar alguém, então Ele quer curar você. No mundo de hoje, as doenças estão ceifando vidas humanas, espantosamente, a despeito de a ciência médica demonstrar suas grandes realizações. A doença continua devastando vidas em todo o mundo. O trágico é que essas moléstias afetam o corpo de milhares de cristãos, enquanto pregadores e professores influenciados por tradições teológicas muitas vezes oferecem como apoio pouco mais do que a palavra de simpatia e piedade. Alguns afirmam à vítima que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus, que vai cooperar para o bem, que o Senhor está ensinando ao doente alguma lição de humildade, que talvez seja castigo do Pai, ou que por meio disso a pessoa irá aproximar-se mais daquele que opera sua vontade em nossa vida por meio da doença. Os cristãos não precisam ficar doentes nunca, assim como não necessitam viver em pecado. Sempre é da vontade de Deus curá-los, desde que suas condições inerentes sejam cumpridas, porque a doença é um inimigo tão persistente. Qual a razão de ela estar conseguindo ceifar tantos cristãos atualmente? No Antigo Testamento, 3 milhões de pessoas ousaram crer na palavra falada de Deus e cada uma delas foi completamente curada. O único motivo por que aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes é que eles acreditaram no que o Todo-Poderoso dissera:
Eu sou o Senhor que te sara. Isso lhes foi dito e eles creram. A causa de a doença fazer tamanho estrago entre os cristãos, hoje em dia, é que muitos deles não creem no que Deus diz. Eles sabem que o Altíssimo garantiu: Eu sou o Senhor que te sara. Se sob a antiga aliança dele 3 milhões de pessoas puderam de uma só vez gozar boa saúde, muito mais poderá o povo de Deus hoje, porque está vivendo sobre a nova aliança da misericórdia, da graça e da verdade estabelecida sobre promessas superiores, com um sacerdócio elevado.